Você sabia que Tony Stark é adotado e ele tem um irmão? A história de Tony Stark muda pra sempre em 2012, quando descobrimos que, na verdade, ele é adotado e possui um irmão, o verdadeiro filho biológico de Maria e Howard Stark. Tudo começou quando a Maria sofreu complicações graves na gravidez, recebendo a notícia de que o menino não sobreviveria ao nascimento. Isso fez com que Howard viajasse pelo mundo em busca de uma cura para seu filho ainda não nascido, encontrando um alienígena da raça Grace, chamado Gravador Hegeliano 451, que ofereceu ajuda aos Starks. Ele garantiria a sobrevivência do menino, mas queria algo em troca. 451 havia percebido o potencial da Terra, e, para garantir que os humanos alcançassem seu ápice, pretendia inserir alguém na sociedade para acelerar seu crescimento tecnológico, no caso, Arno, modificando geneticamente o bebê no útero. Mas Howard descobriu uma alteração genética oculta, uma espécie de botão de desligar, que poderia ser ativado após a maturidade. Então, o Stark desenvolveu secretamente um mecanismo para neutralizar essa alteração e o injetou em Maria. Mas essa alteração feita por Howard mudaria para sempre a vida do Arno, que nasceu com uma doença degenerativa que o impedia de respirar sem auxílio de aparelhos, sendo mantido em um hospício sob cuidados médicos constantes. Com medo das consequências caso 451 descobrisse a interferência de Howard, os Starks decidiram manter Arno escondido no hospício da Fundação Maria Stark e adotaram um filho saudável. Esse filho adotivo ficou conhecido como Tony Stark, que com o tempo se tornou o Homem de Ferro. Durante uma viagem espacial, 451 se encontrou com Tony, pensando que ele era o filho biológico de Howard. Então, o alienígena contou a Tony sobre sua suposta origem secreta e o forçou a pilotar o God Killer, uma armadura gigante que apenas o filho de Howard poderia comandar, devido às modificações genéticas. Mas, como Tony não conseguiu pilotar a armadura, 451 se suicida, e Tony voltou à Terra muito instigado e curioso, investigando o motivo do fracasso do plano, o que o levou a uma gravação antiga deixada para ele, na qual Howard explicava toda a verdade. Após isso, Tony visitou Arno no hospício da Fundação Stark e os dois irmãos finalmente se encontraram. Quando Tony conheceu Arno pela primeira vez, ele demonstrou uma atitude agradável, sem aparentar ressentimento contra ele ou seus pais, expressando o desejo de não viver preso ao passado, mas focar no futuro. Contudo, com o tempo, Arno revelou um lado mais sombrio, tornando-o mais convencido, egoísta e tomando atitudes cada vez mais autoritárias e perigosas, colocando em conflito com Tony Stark e outros heróis. No final da história, Tony envolveu Arno em sua armadura virtual, onde o colocou em um sono virtual profundo e infinito, uma espécie de Tsukuyomi infinito, já que lá ele vivia uma vida de herói amado, após derrotar a entidade da extinção.